Lucas capítulo 20, do versículo 9 até o versículo 18. Este será o escopo do nosso estudo. Diz a autoritativa e infalível palavra de Deus: a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então, disse o dono: enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém. Oremos. Senhor Deus de toda graça, Deus de todo favor, Deus de misericórdia, Deus santo e soberano, aquele a quem todos os seres devem o louvor, devem a adoração. Eis-nos aqui, ó Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, no primeiro dia da semana, desfrutando, ó Senhor, já da comunhão dos santos, do momento, ó Deus, de louvor ao teu nome, de leitura da tua palavra, de orações e agora, ó Senhor, pelo que oramos, Senhor, te rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a instrução devida, traga o alimento, ó Deus, para as nossas almas, que desejam, ó Deus, anseiam ser saciadas com o alimento, ó Deus, espiritual. Que o Senhor, então, assim, nos use, ó Deus, para isso, com clareza, Senhor. Possamos falar com clareza. Sabemos que não é aquilo que a gente fala, ó Deus, não é por nós, mas sim, ó Deus, apesar de nós, o Espírito, ó Deus, aplica essa palavra aos corações. Sabemos também que é por causa de Cristo, principalmente Ele, por causa da sua obra bendita, que proporcionou ao homem, ó Deus, a graça da salvação, a graça do entendimento. E aí podemos, Senhor, desfrutar desse tesouro que é a tua palavra. Podemos enxergar nele a riqueza. Podemos, ó Deus, extrair dela, ó Deus, a sabedoria divina e devida para nos conduzirmos aqui nessa terra, Senhor, por esse breve período de tempo que o Senhor nos concede. Ó, ajuda-nos, ó Deus, a entender a brevidade da nossa vida. Não nos deixa, Senhor, viver como que nunca, Senhor, iremos partir. E a cada dia, Senhor, estejamos prontos para essa partida. Prontos para nos encontrarmos contigo, ó Deus. E por não sabermos o dia, e graças te damos por isso, possamos não estar prontos, não somente estar prontos, ó Deus, mas todos os dias,
operosos, frutificando, Senhor, até que o Senhor nos chame. É o que nós te pedimos, ó Deus, e também o entendimento da tua palavra. A todos aqueles que hão de ouvir, no nome de Jesus. Amém. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Vamos lá. Aqui nós temos um desencadear dos acontecimentos, né? Que a gente tem, de fato, uma sequência, não só cronológica, mas uma sequência de eventos. Eles estão interligados. Por que é que nós dizemos isso? Porque na narrativa dos evangelhos, né, nem sempre você tem ali uma sequência narrada dos acontecimentos. Mas aqui, sim, nós temos. A seguir, Jesus, nos seus últimos dias de vida, passou a proferir ao povo esta parábola. Vamos ver se a gente lembra. Esse dia aqui que Jesus está, primeiro, Jesus está onde? No templo. E o dia seria mais ou menos o dia da semana. Quinta-feira, mais ou menos terça-feira. Foi perto. Estava ali Jesus. Esse acontecimento era no mesmo dia, no mesmo momento daquele que relatamos na semana passada. E ele estava trazendo o ensino nos seus últimos dias de vida, e agora ele faz um alerta aos seus ouvintes. Veja, essa parábola aqui tem dois objetivos: alertar os seus ouvintes e, ao mesmo tempo, aos principais do Sinédrio. Ele está fazendo um alerta para os dois, para que eles atentem. Aqueles que estão com o coração solícito a ouvir a mensagem e a receber, ficarem bem atentos para não cair no mesmo erro dos principais do Sinédrio. E para os principais do Sinédrio, para que eles ouçam essa palavra e se arrependam. Ouçam essa parábola e entendam que ela é dirigida principalmente a eles, no sentido para que eles compreendam aquilo que eles estão fazendo e eles se arrependam. E a sequência da leitura, depois do versículo 18, nós vamos ver que eles sabiam, eles entenderam que era para eles. Quando Jesus, sempre nós dissemos, quando Jesus traz uma instrução, quando Jesus traz um direcionamento, é uma bênção. É uma bênção. Mesmo que seja uma palavra de condenação, é uma bênção. Porque traz luz, traz clareza à situação, da qual, se a pessoa estiver nas trevas, a luz vai resplandecer. Se a pessoa estiver na luz, para que ele enxergue mais ainda os caminhos e não se desvie, não vá para as trevas. Agora veja só, por que é que isso é uma graça? Porque é uma bondade da parte de Jesus. Porque exortar aqueles principais do Sinédrio ali era um momento de graça. Porque minutos atrás ele havia negado uma resposta a este mesmo grupo seleto de religiosos. Este grupo que chegou de surpresa e fez pergunta a Jesus. Fez uma pergunta. Jesus estava ali sentado, né, ensinando, evangelizando. Lembra do texto que era isso? Ensinando e evangelizando. E eles chegaram assim de sopetão e fizeram uma pergunta a Jesus. Qual foi a pergunta? Era uma dupla pergunta. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Quem pode me responder? Com que autoridade? Quem lhe deu autoridade para fazer estas coisas? Aí são muitas coisas, dentre elas, ensinar,
curar, pregar, mas também, o que foi que Jesus fez que deixou eles também bem raivosos? Momentos antes, no dia anterior, o que foi que Jesus fez? Expulsou o pessoal, purificou o templo, não foi, Marcos? Ô, meu amigo, nós aqui somos as autoridades, né? Nós aqui somos constituídos. E aí, quem sabe, puxou até o currículo Lattes. O currículo Lattes dele, irmão, começava com a genealogia, não era? Começava com a genealogia. O currículo Lattes da gente começa onde você estudou, né? Mas assim, onde você estudou, né? Lá ele sabe a genealogia, né? Se eu vim daqui, eu sou sacerdote por causa disso aqui, sou dos principais, eu sou escriba, sou fariseu. Está aqui, ó. Meu mestre foi quem? Quem era um dos mestres mais conhecidos daquela época? Gamaliel, olha aqui, ó. Chancelado aqui a assinaturazinha de Gamaliel. Eles, nós temos essa autoridade. E você chega aqui, com que autoridade você fez essas coisas? Né? Quem lhe deu? Voltando um pouquinho. Voltando um pouquinho, nós vamos ver à noite, com a graça de Deus. Você nasceu aonde? Hein? Você é filho de quem? Né? Não é a genealogia, né, que era importante, mas Jesus Cristo tinha uma linhagem, né? Jesus nunca disse isso, disse? Que Jesus trazendo a linhagem, mas qual era a linhagem, irmãos, de Jesus? Era davídica. Era davídica. Jesus cumpriu tudo, irmão. Deus cumpriu tudo, toda a lei, tudo que tinha lá. Mas nessa linhagem ali, tinha também pessoas fora de Israel, não tinha não? Na linhagem de Davi não tinha gente fora de Israel? Tinha. Era tudo puro, tudo purinho, de genealogia? Era não, por quê? Porque é pela graça. Nem todos de Israel são israelitas, é pela graça. É o favor de Deus. Israel é separado pela graça. Né? Moisés diz isso lá em Deuteronômio. Deus disse: não, eu não escolhi vocês porque vocês eram os maiores, os mais poderosos, os mais fortes. Quem eram vocês? Josué também diz isso lá em Josué. Mostra que Abraão era idólatra, lá no final de Josué. O pai de Abraão era idólatra. Então, vocês não têm mérito. Mas os judeus, eles incorriam nesse erro. Então, com que autoridade? Você vem de onde? Quem é você? Estudou aonde? Filho de quem? Qual é a sua arte? Qual é a sua profissão? Era o quê? Carpinteiro. Fazia mesinha, cadeira. Era? Isso não tinha importância ali, tinha relevância em Israel, irmãos. Mas Jesus negou a resposta, não foi? Eles perguntaram, Jesus respondeu? Não. Por que Jesus não respondeu? Porque, eu vejo o título do estudo passado, por que Jesus negou esse conhecimento? Por que Jesus negou essa informação? Por quê? Ou, melhor, nós fizemos a seguinte pergunta: a quem Cristo nega o conhecimento? Nega a quem? Nega o conhecimento, em primeiro lugar, quem nega a sua autoridade. Eles reconheceram a autoridade de Jesus. Em segundo lugar, eles reconheceram a verdade? Não, eles negaram a verdade. Jesus perguntou. Qual foi a pergunta que Jesus fez a eles? Porque Jesus respondeu com uma pergunta, não foi? Qual foi a pergunta que Jesus fez para eles? Quem lembra? Abraão. Quem lembra? Quem lembra? Eles fizeram a pergunta: com que autoridade vocês fazem essas coisas? Jesus disse: eu vou responder se vocês responderem, né? Batismo de João. Eles sabiam, mas negaram. Ou seja, Cristo nega o conhecimento, irmãos, a quem também nega a verdade. Quem nega a verdade está lá. Porque é incredulidade.
porque é dureza de coração. Uma pergunta fácil demais. Era difícil responder essa pergunta? Jesus, por acaso, fez alguma pergunta teológica difícil? Não, pergunta fácil. Então, observem, irmãos. É bem provável que muitos ali, até mesmo os apóstolos, não entendessem o que significava essa resposta. Olha, tente bem aqui. Ou seja, aqueles homens ali estavam escondendo algo claro no fundo do coração deles. Ele estava escondendo algo claro. E fizeram essa resposta em público, porque Jesus estava ensinando ali a todo mundo, seus discípulos estavam perto, né? Ele estava sempre acompanhado dos seus apóstolos. Mas tem uma questão aqui, é que negar essa resposta a Jesus tem um significado muito forte. E é provável que muitos e muitos que estivessem ali não estavam entendendo o que significava não responder adequadamente aquela pergunta tão simples. Veja o que eu quero dizer para os irmãos. Para muitos irmãos, muitas pessoas dos nossos dias, principalmente pessoas com pouca maturidade, pouco conhecimento da Escritura, e em especial os crentes nominais, que pensam ser crentes verdadeiros, respostas como essas são tidas como normais, perfeitamente aceitáveis, mesmo vindo de pessoas religiosas, mestres da lei, com conhecimento da Torá, com muitos anos de estudos. Veja, a grande maioria dos cristãos da nossa época não se espanta se oficiais da igreja, pastores e diáconos, em algumas igrejas presbíteros, também respondessem dessa forma. Fizesse uma pergunta óbvia a eles, e eles dissessem, não sei, ou desse qualquer outra resposta. As pessoas achariam que é assim mesmo. Ora, você quer que a pessoa responda certo todas as vezes? Isso é muito radicalismo. Cada um tem seu jeito, sua forma de viver o cristianismo. Nem todo mundo é igual. Você está querendo dizer o quê? Que a verdade está só num lugar? A verdade está só numa igreja? Muitos dos nossos dias, quando são confrontados com a verdade. Então veja só, é por isso, irmãos, que Jesus propôs essa parábola. Veja, a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta palavra. A seguir, logo imediatamente depois dele ter feito uma pergunta e não ter sido respondida. Não é? E qual era a parábola? Tem um homem que planta uma vinha, arrenda a lavradores, ausenta-se do país e depois manda servos para receber os dividendos desse arrendamento. Então, irmãos, com o título Rejeitando a Cristo, o estudo de hoje vai avaliar essa parábola e buscar extrair ensinamentos, aprendizado para as nossas vidas. E o primeiro deles é que quem rejeita a Cristo, ele despreza e maltrata os profetas de Cristo. Olha lá, quem rejeita a Cristo, despreza e maltrata em primeiro lugar os profetas de Cristo. Versículo 9. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável.
No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Quem é que estava rejeitando a Cristo? Aqueles que claramente não responderam à pergunta. Entende, ali? Isso aqui é um encadeamento. Esse é o retrato da condição humana. Qual é? Desprezar e maltratar aqueles que trazem a palavra de Deus. Desde a queda de Adão, na época de Cristo e na nossa. É assim. Esse é um retrato, essa situação da corrupção humana. Cristo estava aqui fazendo uma clara ilustração da situação espiritual degradante dos israelitas em face de todos os privilégios que eles haviam recebido e estavam recebendo até aquele momento. Veja bem, olha essa parábola. De novo, é a parábola do homem que planta uma vinha, que arrenda. Nós vamos ver uns pequeninhos detalhes dessa vinha, ou de todo o terreno que estava lá. Lucas não fala, mas Marcos fala, Mateus fala. E vai se ausentar e arrenda, né? Alguém tem que tomar conta da vinha, né? Senão, se deixar ela por si só, essa plantar uma vinha é a plantação adequada, a semente selecionada, né? O solo devidamente preparado, tudo cercadinho, tudo feito da melhor maneira possível. E aí ele deixa para tomarem contas, para lavradores cuidarem dela, para que, quando derem fruto, ele possa também desfrutar desses frutos, porque é da sua vinha. Os lavradores iriam se beneficiar e o dono da vinha também. Isso é uma parábola. Cristo quer mostrar o seguinte: os israelitas, eles tiveram todos esses privilégios. Como disse, irmãos, Mateus e Marcos têm mais detalhes. Aqui Lucas só fala da vinha. Mas além da vinha, diz que, em Mateus e Marcos, diz que ele cercou, ele fez uma sebe, uma proteção. Depois, além da vinha, ele construiu um lagar. Os irmãos sabem o que é lagar? O local onde você faz o quê? Prensa as uvas, né, para dali retirar também prensa a azeite, para fazer azeite. E além disso, ele edificou ali uma torre. Então ele preparou tudo, não foi, Zaqueu? Deixou tudo preparadinho, tudo arrumadinho, tudo organizado. Bastava fazer o quê? Seguir deixou as instruções, baixava os lavradores, seguir a recomendação, que eles iriam desfrutar dos frutos. No caso de Israel, irmãos, bastava seguir, assim como nós, a Escritura. Deus deixou tudo certinho, pegou a nação, aquela nação ali, transformou um povo, transformou numa nação, lhe libertou, deu leis, né? Leis perfeitas, para que ele seguisse. Ele disse: siga aí que vocês vão ter muitas bênçãos. Então, para esse homem, era um lugar especial. Ele preparou tudo para que aqueles lavradores também desfrutassem, para que eles obtivessem seu sustento.
Agora tinha também a responsabilidade. Sempre tem, irmãos, a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Você vai cuidar e você vai me entregar, né, parte do lucro, aquilo que a gente já tinha sido, aquilo que tinha sido já acordado, acertado. Foi isso que Deus fez com Israel. Como nós dissemos, pegou Abraão, fez dele uma grande nação, disse que a partir dele ele ia abençoar todas as famílias da terra. Organizou, deu terra, deu a terra prometida. Terra que, em local que ele não tinha fruta, árvore que ele nem tinha plantado, já estava lá. Casas que ele não tinha edificado, já estava lá. Deu tudo isso aí, deu suas leis. E o que acontece? Um desprezo. Como nós vimos, irmãos, o povo era de um jeito que bastou Moisés passar 40 dias no monte para receber essas leis, o povo passou a agir, a Bíblia diz, desenfreadamente. Desenfreado, irmãos, é uma expressão, alguns comentaristas dizem que estava assim, atendendo os desejos do coração. O que o coração desejasse, eles estavam fazendo. Ao ponto que disse, esse Moisés aí, Arão, subiu estava aquelas nuvens, né? Moisés subiu e desapareceu no meio da nuvem, né? Disse, não volta mais não. A gente vai fazer o que no meio desse deserto? Vamos voltar para o Egito, aquela terra boa, hein? Que Faraó estava tratando a gente tão bem. Não estava tratando bem, Faraó? Esse é o desejo, irmão, do coração. O coração, quando ele não está convertido, quando ele rejeita a Cristo, ele está ali experimentando as bênçãos, experimentando a manifestação de Deus. Ele já estava, mas no deserto, pastor, ele estava experimentando o que é de bom? Estava experimentando sim. É como a gente está aqui na terra experimentando das bênçãos de Deus e reclamando. Eles estavam. A grande bênção foi ser liberto do cativeiro. Mas Deus começou a manifestar graça, dando-lhes sustento, libertando de Faraó que vinha com seus carros e seus cavaleiros. Deus fez um grande milagre, abriu o mar vermelho. E eles começaram a andar, e quando eles começaram a andar, eles tiveram sede e fizeram o quê? Ó Senhor, estamos com sede, me dê água. Foi assim que eles fizeram. Murmuraram. Aí Deus disse, está aqui água, meu filho. Depois mandou eles para um local onde tinha um oásis, não foi? Transformou a água amarga em água doce e depois botou eles para um oásis. E depois estou com fome. E pediram comida? Não, murmuraram. E Deus dá comida. E Deus sustenta. Esse deserto, oh meu Deus, andar nesse deserto, ou viver nessa vida. Aí Deus manda uma nuvem para proteger do sol escaldante do deserto. Depois de noite, um frio, né? Deus vem a coluna e dá roupa. A roupa se estragava? Não se estragava. O calçado se estragava? Não se estragava. Mas a pessoa fica desejando o quê? A capa babilônica, né? E a gente está aqui, ó Senhor, a vida de cristão é vida difícil. Lá no Egito, ou no mundo, as pessoas que não temem a Deus, uma vida está mais tranquila, sem aperto. Aqui é um complicado. E a gente adoece. Né? Quando não adoece a gente, adoece o menino. E é um remédio. E é uma dificuldade, é um aperto. E no trabalho, o pessoal vai apertando a gente, perseguindo, e a gente faz as coisas direito e
E o outro que não faz nada é ovacionado, e a gente, o pessoal passa e fica fazendo cara feia. Mas o cabo ajeita um, ajeita outro ali, o cabo tem quisto demais. Agora, aí faz a vontade de Deus, o povo. Eu vejo o pessoal meio indiferente, não quer nem se juntar. Momento assim da refeição, o fulaninho lá que é fofoqueiro, chega de gente ao redor dele. E ajeita, e com ele a coisa é flexível, mas quando é com a gente, olha, é só exigência e tal e tal. É a mesma coisa. Querendo as coisas a gente querendo as coisas do mundo, e Israel lá querendo as coisas do Egito. É o que eles fizeram. Rejeitaram a liderança de Moisés. Foi só lá no bezerro de ouro? Não. Passou um tempinho, estava lá. Corá, Datã e Abirão, dizendo, está aqui nós e mais 250 príncipes. Se eu não me engano, foi essa quantidade. Olha, irmão, era gente, viu? Corá, Datã e Abirão e mais uma turma. Agora eu pergunto, só tu, Moisés e Arão estão certos ou a gente também está certo? Pela quantidade, hein? Deus fala somente contigo ou não fala com a gente também? Era assim que o povo reagia, rejeitando aquela rejeição de Cristo. Como é que rejeitava Cristo? Rejeitava os profetas. Moisés lá, irmão, se descabelando, coitado. Quando Moisés escutou isso, botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que é isso? De onde foi que esse povo tirou isso, meu Deus? Corá, Datã e Abirão. Oh, meu filho, você não esqueceu dos ensinamentos, esqueceu do Monte Sinai, esqueceu do bezerro, esqueceu de tudo. É assim que ele esqueceu de tudo isso, meu filho. Maltratando. O que é que o povo quis fazer com os 2 espias que deram o relatório certo? Quiseram fazer o quê? Era para apedrejar eles e Moisés também, que estava apoiando eles. Se Deus não tivesse feito uma intervenção ali, meu irmão, esse desprezo e maus tratos ocorre do mesmo jeito nos dias de hoje. Ocorre do mesmo jeito. Os pregadores são rejeitados, caluniados, diminuídos. Verdadeiros pregadores ridicularizados, né? Alguns exemplos a gente vê hoje na mídia, né? São perseguidos. Hoje a justiça acaba estar em casa, o pastor, né, pregou, botou no YouTube, para quê? Botou no YouTube. Alguém assistiu, aí de repente chega um oficial de justiça, vai comparecer aqui, meu filho, lá no juiz para você se explicar. Por que você disse isso? Discurso de ódio, discriminação e um bando de nome que bota aí. Por quê? Porque ele abriu a Bíblia e disse qual era a vontade de Deus. Nas igrejas tem, disse, não, pastor, procurar outro, porque o senhor, né? Essa pregação aí, ela é muito dura, né? O senhor fala pouco de amor. Deus é amor, mas pouco de amor o senhor fala. Isso ocorre. Não, mas só nas igrejas falsas? Não, nas igrejas verdadeiras. Sim, nas igrejas fiéis acontece? Acontece. Há um processo, irmão, dentro das igrejas que é um perigo. Há muitos anos atrás, a revista Os Puritanos, ela publicou uma série de... um artigo que era dividido, acho que em 2 partes. Se eu não me engano, que era perigos que ameaçam os calvinistas. 5 perigos que ameaçam os calvinistas.
Ameaça os fiéis. Esse era o título que tinha lá, né? Então você tem que estar atento. Porque muitas vezes a igreja se deixa levar por caprichos. Tem gente que se acostuma a ouvir mensagem, pregação e estudo ruim. Mas tem também as igrejas que se acostumam a ouvir coisa boa. Quando escuta coisa ruim, ela identifica. Entretanto, guarda muitos caprichos. Ouvem sobre o pecado, mas esquecem do poder destruidor do pecado. E começa a dar lugar aos desejos do coração. Por mais que conheçam o versículo que diz que o coração é enganoso e corrupto, não tem noção do que isso significa na prática. É o que acontece. Rejeita a palavra, rejeita o evangelho. Quantos podemos listar aqui? Quantos profetas listados na Escritura não foram desprezados? Né? Profetas fiéis. Quantos não foram? Tanto em Judá quanto em Israel. Você pode dizer, não, pastor, isso era o reino do norte, né? Não. O reino do sul não foi para o cativeiro, não? Foi ou não foi? Foi. Primeiro aprendizado é esse. Aquele que rejeita Cristo maltrata os profetas de Cristo. Em segundo lugar, menospreza a longanimidade de Cristo. Versículos 11 e 12. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. É isso que nós falamos. Quantos profetas, irmãos, desde Adão, passando por Noé, Moisés, não foram enviados? Isso, Lázaro disse, né? Lá, que nós entendemos, irmãos, muito provavelmente isso não é a parábola do rico Lázaro, certo? A gente está dizendo aqui parábola, a gente vê, irmãos, não, nas parábolas não tem designação de pessoas, né? De certo homem, seus lavradores, né? Não nomeia, né? Nessa passagem está lá, Lázaro. Não diz o nome do rico. E a gente já sabe, na Bíblia, normalmente, quando não cita o nome, é porque é um sinal, muitas das vezes, sinal de desprezo, né? De reprovação. Como era o nome do resgatador de Ruth, o primeiro resgatador? Como era o nome dele? Não tem. Mas do segundo? Por quê? Esse era abençoado. Tem o nome dele. Veja, irmãos, sobre a nossa geração pesa uma responsabilidade muito maior por causa do conhecimento que nós temos, dos exemplos, dos registros históricos de Deus agindo e suportando durante séculos aqueles que desprezam os seus enviados. E o juízo aqui é mais pesado, porque você tem tudo isso aqui registrado, ó, daqui até aqui. Tem conhecimento. Já se passaram muito tempo, Deus se revelou e está se mostrando e revelando e revelando. E vocês desprezando a Deus. Veja, irmão, nessa época que nós estamos, é um exemplo assim, mais do que claro. As pessoas que passaram pela pandemia, hoje, eu pergunto, o mundo está mais temente a Deus? Mas está vivo, não está? Então Deus foi alongando, não foi? Mandou, mas segurou por um tempo, né? Esse vírus.
Se Deus quisesse, irmãos, tinha exterminado. Isso aqui a ciência está cheia assim, ó, passamos, arrumamos a vacina. Estava todo mundo batendo cabeça, não sabia o que fazer, não, irmão. Me diga, quando começou, quem tinha a solução? Nem hoje tem a solução. Até a vacina que está amenizando as mortes, o pessoal está 3 doses, 4 doses, 5 doses. Se deixar, você toma uma todo mês. Ainda nós temos a questão dos lucros e essas coisas, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Mas, assim. Então, não vamos discutir nesse mérito, né? Os efeitos colaterais que a gente nem sabe, nem que tem, nem que está tendo. Mas aí as pessoas agora estão mais tementes a Deus, passou por uma pandemia, todo mundo, já esqueceram até o lockdown, todo mundo em casa, com medo, as autoridades fazendo terrorismo. Meus irmãos, o tanto de gente que já se suicidou, a quantidade de pessoas que está com ansiedade, com depressão, com síndrome de pânico. Não se faz esse levantamento, não. Que vai levar para o resto da vida. O pessoal estava com medo da morte, mas tem coisa pior do que a morte. Mas o ser humano, né, não entende. Né? Então, irmãos, está aqui a longanimidade. Mandou um servo, depois mandou outro, depois mandou outro. Isso é o quê? Mostra Deus longânimo, né? No primeiro, já imaginou? Se Deus não fosse longânimo, meu irmão, no primeiro já tinha ido lá e... Como é? Como é? Não. Um número incontável de servos de Deus, conhecidos ou anônimos, tem ido, tem pregado, tem sido rejeitado, humilhado, ultrajado, e muitos mortos. Mortes dolorosas, né? Mortes silenciosas, angustiados. Quantos servos verdadeiros de Deus, um deles muito conhecido, nosso Spurgeon, entrou em depressão por causa de quê? Qual era a depressão de Spurgeon? Era o quê? É em função de quê? Que ele não tinha conseguido uma carruagem nova que tanto desejava para andar na rua, para fazer pregação. Era isso? Foi isso que ele... Não. Olhando a situação da igreja, o declínio. Se fosse, meu Deus, tal, né? Tinha possivelmente, se Deus não alongasse, né, a vida dele tinha sido bem curtinha. Ele sofreu, estava sofrendo. Nós vimos, Jesus, quando chegou em Jerusalém, fez o quê? Chorou. E Deus está concedendo tempo para arrependimento. A muitos ele está a ponto de vomitar da sua boca, mas está esperando. Mas na verdade, irmãos, a longanimidade de Deus, olhando para a palavra, é da gente se espantar. Porque ainda tem muita gente de pé que era para ter sido fulminado. Inclusive a gente está vivo porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se Deus fosse contar os pecados da gente, tipos de pecado, com o entendimento que a gente tem, era para dizer, acabou-se. Outro, levanta o outro. Mas ele está dizendo que é longano. Essa parábola está falando da longanimidade. Quantidade de igreja ainda está com a porta aberta aí, irmãos. É para ter sido pegado fogo. A vergonha de Cristo, do Evangelho. E acho que Deus
está lá e isso para ele está contemplando com neutro, é? Não, irmãos. Evidentemente que há um propósito soberano por meio do qual o cálice da ira de Deus ainda não transbordou. Mas ele é longano. E tem desprezado os enviados. E alguns têm até matado. Deus tem sido, como nós acabamos de dizer, também muito longânimo com os crentes verdadeiros. Por causa das insondáveis e inumeráveis bênçãos que recebemos, e muitas vezes não as reconhecemos. Aí desonramos a Deus porque vivemos uma vida de murmuração, reclamando. Estou aqui dentro, estou vindo para a igreja, mas no coração estou reclamando daquilo que Deus tem feito, ou porque Ele não fez isso, porque Ele não fez aquilo. E às vezes não é só com a gente, porque Ele não abençoou meu filho assim, minha filha desse jeito, porque aconteceu isso ou aquilo, já que eu sou um servo fraco, mas eu estou aqui na igreja, e dizimando, e cantando, e Deus sendo misericordioso, longando. Essa é a segunda lição. A terceira é que quem rejeita Cristo está disposto a matar Cristo. Primeiro, ele despreza os enviados. Segundo, ele menospreza a longanimidade. Ele não considera que Deus está sendo, ele acha tudo normal. E Deus esperando. Terceiro, ele está disposto a matar Cristo. Então disse o dono da vinha, versículo 13: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Segundo Hendrickson, irmãos, havia uma lei que, sob certas circunstâncias, garantia a posse da propriedade ao primeiro que a reivindicasse, se fosse ocupante dela e caso o dono morresse sem deixar herdeiros. Ou seja, tem uma pessoa que trabalhava ali naquele local e aconteceu que o dono morreu e não tinha filho. Vai ficar para quem? Se tinha uma lei que dizia, vai ficar para quem está trabalhando lá. Alguém tem que tomar conta. Ele não estava trabalhando, então morreu, não tem herdeiro, ninguém reivindicou, ninguém, nenhum parente, ninguém sabe. Então fica lá. Acontece isso nos nossos dias. Irmãos, já destituíram Deus da sua soberania faz tempo. Faz tempo. Deus não é mais dono nem proprietário. Não é soberano do que o criou. É como eles fizeram aqui. Eles consideraram o que estão fazendo hoje. Disse, não, ele era o dono, era. Se Deus, não, ele criou tudo, Criou todas as coisas, como o homem plantou a vinha, botou um cercado, criou um lagar, botou uma torre. Deus criou o mundo, Deus criou tudo, deixou aí, agora deixou para a gente tomar conta. Quem manda agora somos nós. Não é assim? Sim, nós tomamos conta. Deixou na mão do homem. O homem tem livre arbítrio, Você faz o que você quiser. Você faz da sua vida o que você quiser. Você faz da sua casa o que você quiser. Você faz aqui do mundo o que você quiser. Você derrube as árvores, você polua, você faz o que você quiser. Deus deixou, você tem livre arbítrio. Não é assim? E o filho? Mataram também, não foi? Destituíram Deus da sua soberania e mataram
O Filho. Não, matou, mas ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Irmãos, o Cristo pregado e ensinado nas igrejas, ele ressuscitou, mas ele não é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja? Não. Botaram outros cabeças. A autoridade é de Cristo? Não. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Eu disse: não. O Senhor não está autoridade. O Cristo pregado, ensinado, é o Cristo que vai lhe servir. Quer ver, irmãos? Eu vou dizer isso aqui porque eu já cantei na igreja e muito provavelmente muitos irmãos já cantaram também. Cristo hoje nas igrejas é o que foi para a cruz e hoje está perguntando a você: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu já cantei isso na igreja. Mas esse é o Cristo que está lá, à destra de Deus, perguntando o que é que a gente vai fazer por ele. Cristo precisa de alguma coisa da gente? Ou é a gente que precisa dele? Então, por que a gente está cantando? Morri na cruz, que fazes tu por mim? É o Cristo, né? O Cristo está para me servir. É o Cristo que fica perguntando, para me servir. De novo, né? O Cristo hoje dá para lhe fazer bem, né? Para você se sentir uma pessoa melhor, para atender suas necessidades, seus sonhos. E para... Eu gosto dessas músicas, eu conheço pouco, ainda bem que eu conheço pouco essas músicas, porque provavelmente se eu conhecesse mais, eu ia botar mais nos estudos, nas pregações. Porque quando não, a pessoa diz: não, né, os sonhos de Deus são melhores do que os meus. Eu estou sonhando, mas o sonho de Deus para mim é melhor do que o meu, então eu vou ficar com o dele. O irmão exatamente adiantou, estamos na mesma linha, né? O versículo que está lá em João 15, 5, a parte B. O Cristo verdadeiro é aquele que diz: sem mim nada podeis fazer. Né? O que fazes tu por mim? Né? Sem mim você não pode fazer nada. Concluindo, essa é a parte A. A parte A do versículo 15 diz: e lançando-o fora da vinha, o mataram. A parte B: que lhes fará, pois, o dono da vinha? Versículo 15b. Versículo 16: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Né? As pessoas que estavam ali ouvindo, que isso não aconteça, Jesus. Que, meu Deus, não aconteça de jeito nenhum. Aí Jesus, olhando para eles, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Tem as duas questões, né? A tropeçar, cair na pedra, tropeçar e a pedra cair sobre ele, vai ficar em pedaços, reduzido a pó. Cristo, irmãos, quis mostrar para seus discípulos e para os principais do Sinédrio que Deus vai tratar pessoalmente com aqueles que rejeitam seu filho. Com aqueles que rejeitam seu filho. Lembra que eles disseram: que tal não aconteça? Ele disse: mas
quem rejeitar vai acontecer assim. Vocês estão desprezando os meus enviados. Vocês estão menosprezando a minha longanimidade. Eu estou dando tempo, dando oportunidade, e vocês estão aí, ó. Por fim, suas atitudes representam a morte do meu filho. Você diz: "Oh, Jesus, oh meu Deus, mas eu estou aqui, né? Eu vivi depois de Cristo, né? E eu fui responsável pela morte de Cristo?" Foi. Todos aqueles que rejeitam a palavra, rejeitam Cristo, são responsáveis pela morte de Cristo. E uma doutrina, está lá em Romanos 5, né? Nós pecamos em Adão. Nós estávamos lá. Adão era nosso representante. Ah, mas foi Adão, não fui eu não. Se fosse você ia fazer diferente. Que Adão fez? Que Eva fez? A consequência, o entendimento da consciência do pecado diz: eu ia fazer igual, se não fizesse, pior. Se eu não pecasse, mais rápido ainda. Cristo, Deus vai tratar pessoalmente nisso, que vai tomar a vinha deles, vai dar a outro e vai jogar fora, lançar fora. Isso é perdição eterna. Essa palavra de Cristo é uma palavra profética, mas tinha duas perspectivas. Uma que era mais imediata. Por quê? Porque ele está deixando claro que o juízo vai vir sobre os israelitas logo. Sua ruína, sua destruição e sua dispersão. Em poucos anos ali, no ano 70, isso ia acontecer, né? Mas não era só para ali. Havia uma perspectiva mais abrangente, que é o juízo vindo sobre todos os que se dizem cristãos e não são. Lá em Romanos 11, 22 diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então, meus irmãos, há muitas maneiras de se rejeitar a Cristo, mesmo estando dentro da igreja. Como é que é uma forma de você rejeitar Cristo? Fácil, dentro da igreja. Facinho. Basta ouvir a palavra e rejeitá-la no seu coração. Não diga a ninguém. Fale com ninguém. Não expresse nada para ninguém. Só no seu coração você já está rejeitando a Cristo. Isso significa dizer o quê? Quando rejeita a Cristo, você está maltratando seus profetas, está menosprezando a longanimidade e você está matando Cristo. Quem foi que matou Cristo? Foram esses aqui que rejeitaram a Ele. Uma pergunta é: como você tem recebido os servos de Deus? Como você tem tratado aqueles que vão até você com uma palavra? Eu estou falando todos aqueles, não estou falando só pastores, não. Todos os servos, né? Todos os mensageiros, todos nós somos profetas. Como você tem tratado o irmão que vem até você com a palavra de Deus, com a instrução da parte de Deus, com a orientação? Como você tem tratado a igreja de Deus? A igreja não são, né, as paredes, né? A gente tem visto que
Os puritanos não chamavam por cuidar dela, tirar suas manchas, né? Para deixar ela limpinha, apresentável para o grande dia. É assim também que a gente tem. E se a gente não faz isso, a gente também está rejeitando a Cristo, né? A vinha, irmãos, que representa todas as bênçãos concedidas por Deus a Israel, hoje é repassada para a igreja. Deus coloca num aprisco, né? E nos abençoa. A pergunta é: como temos vivido diante de tantos privilégios recebidos? Como temos vivido com tanto privilégio, com tanta bênção recebida? Não nos esqueçamos, irmãos, que há pouco tempo nós estudamos que, lá em Hebreus 12, 29, que Deus é fogo consumidor. Os principais sacerdotes e os escribas tinham um nível de orgulho muito alto para se arrependerem e rejeitaram o próprio Cristo. Nós vamos ver, né, com a graça de Deus na sequência, dizer que eles ouviram tudo isso, entenderam que era para com eles, e ao invés de se arrependerem, rejeitaram a Cristo mais ainda. Que este não seja o nosso estado, que essa não seja a nossa atitude. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé. Oremos. Senhor Deus bendito, nós agradecemos por Cristo Jesus, teu Filho bendito, que nos tem feito, Senhor, desfrutar de tantas bênçãos. É por conta dele, ó Deus, que está à tua destra. Ele que é o nosso advogado, que está intercedendo por nós. É por ele, ó Deus, que temos sido ricamente abençoados. A tua longanimidade, ó Deus, as tuas misericórdias sobre nós têm durado para todo sempre. Teu Espírito, ó Deus, tem nos guiado. E, ó Deus, a nossa disposição seja de alegrar o Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo. E receber, ó Deus, de bom grado a Cristo e não rejeitar, Senhor, a Cristo e não rejeitar a sua palavra. Atenta, Senhor, para nós, porque esse é o nosso estado, Senhor, de pecado, de fraqueza. Somente, ó Deus, o teu favor. Somente o teu favor. Para, ó Deus, nos guiar e podermos, Senhor, bendizer o teu nome. Para não agirmos, ó Deus, como os principais do Sinédrio. Ao sermos confrontados com a tua palavra, Senhor, que não haja rebeldia, mas que haja arrependimento. E rogamos agora nesse momento, ó Deus, também pelo teu favor, Senhor, e a tua longanimidade e as tuas graças, conforto para duas famílias, ó Deus, mais próximas de nós. A do pastor Edson, pelo falecimento da sua mãe, a irmã Lia Coleta, e para a família também do irmão Adilson, pelo falecimento de seu pai, seu André. E, ó Deus, o teu favor esteja sobre eles, lhe dando conforto. Para aqueles, ó Deus, conforto e firmeza, Senhor, nas tuas promessas, para aqueles que estão contigo e para aqueles que não estão. Esse falecimento, ó Deus, ele sirva para que possamos refletir sobre a brevidade da nossa vida, por mais longa
que ela tenha sido como a da irmã Coleta, mais de 90 anos, quase 100 anos. Um dia partiremos. Misericórdia, Senhor. Pedimos pela saúde de Vitinho, lá de Petrolândia, que tem sofrido, ó Deus, com dores de cabeça, convulsões. E também, ó Deus, as tuas ternas misericórdias, Senhor, estejam sobre ele. E que essa doença, Senhor, que os nossos olhos, ó Deus, são tristes. Ver um jovem, ó Deus, passando, ouvir o relato, né, de um jovem que anda na tua casa, ó Deus, desde cedo. Tem sido, Senhor, afetado por essas enfermidades. Mas a nossa confiança é que todas as coisas operam para o nosso bem. Até aquelas, ó Deus, e principalmente aquelas que nós não entendemos. Mas, ó Deus, te rogamos misericórdia, Senhor, e graça para com Vitinho. Pedimos, ó Deus, pela conclusão do TCC de Ramon, Senhor, e o teste que ele vai submeter, Senhor, no Detran, que o Senhor esteja guiando, ó Deus, e também, Senhor, que todos os resultados bendiga o teu nome. Que essas situações, ó Deus, lhe tragam crescimento acima de tudo e dependência, Senhor, de ti. Pedimos pela jovem Deiriane, pela sua família que esteve aqui, Senhor, durante a semana, que rogou as orações dos santos. Damos graças porque o Senhor a conduziu para o lugar certo. É aqui, ó Deus, onde podemos obter socorro, ajuda, pela direção, ó Deus, divina. Trabalha no seu coração, ó Deus, tem misericórdia dela, da sua família, da sua situação. E acima de tudo, ó Deus, da sua alma. Ó Deus, traz o entendimento, Senhor, da tua palavra, que sejamos, ó Deus, tenhamos o privilégio aqui de sermos instrumentos de Deus, ó Deus, instrumentos teus na vida dela, Senhor. Senhor, ainda te rogamos pela vida de Maxwell, primo da irmã Aline, pela sua situação, ó Deus, principalmente. Não só porque está em cadeias, mas por causa das suas cadeias, ó Deus, sua prisão espiritual. E, ó Deus, seu encarceramento lhe ajude, Senhor, a entender como nós, antes de sermos salvos, ó Deus, somos escravos. E que é bem melhor, Deus, ser um servo teu, ser um escravo teu, ó Deus, que nos trata com todo amor, porque é um escravo da vontade, escravo da carne, escravo de Satanás. Tem misericórdia da sua mãe, que se angustia, Senhor, e sofre junto com seu filho. Que também, ó Deus, a clareza do Evangelho, a luz do Evangelho raie sobre seu coração, sobre a sua vida. Ela compreenda toda essa situação, para que ela possa bendizer o teu nome, Senhor. Então, vamos a ti pedir pela igreja de Petrolândia para que o Senhor mande, ó Deus, levante um ministro fiel, Senhor, para conduzir aquelas ovelhas. Agradecemos pelo pastor Natan que está lá, ser com ele, Senhor, na ministração da palavra, para que traga, Senhor, a mensagem que tu mesmo tens, ó Deus, escolhido e separado para aquela igreja. Nos ajuda, Senhor, a sermos atalaias onde quer que nós estejamos. No nosso lar,
na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, Senhor, onde quer que estejamos. Para que, Senhor, não guardemos esse tesouro para nós mesmos. Venhamos, ó Deus, a anunciar as boas novas de salvação. Vamos a te pedir também pelo tratamento de saúde da irmã Anita, seus exames, ó Deus, da questão da cirurgia. Que o Senhor continue, Senhor, conduzindo todas as coisas. Já te agradecemos por tudo quanto foi feito, Deus, e que também ao longo desse processo seja a confiança em Ti, ó Deus, e a certeza de que o Senhor cuida e guarda dos seus. Aquele que deve, Senhor, nortear os nossos pensamentos, Senhor, as nossas atitudes. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Age, ó Deus, no meio de nós, no nosso lar. Nos pais, nas mães, ó Deus, nas crianças da congregação. Tem misericórdia dos nossos familiares, aqueles, ó Deus, principalmente aqueles que ainda não se dobraram, Senhor, não dobraram seus joelhos diante do Teu Filho bendito Jesus Cristo. Aqueles que ainda não vão buscar, ó Deus, aos pés da cruz, atender às suas necessidades. Aqueles que ainda acreditam, ó Deus, que em outro lugar eles podem obter solução para os seus problemas, para a sua vida. Só em Cristo, ó Deus, nós podemos obter, Senhor, os tesouros que não perecem. Nós te agradecemos pela cirurgia que já foi realizada de Adalberto, primo do irmão Zaqueu. Ser favorável a ele, ó Deus, também na recuperação. E também, ó Deus, com a sua alma. E pedimos pelo irmão Jaedson que roga, Senhor, a Ti por um emprego que lhe permita Te adorar, Senhor, Seu santo nome. Guia-o, ó Senhor, na sua vida. Guia, ó Deus, seu pensamento, seu coração. Acima de tudo, para entender, Senhor, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Ser com ele no seu lar, ó Deus, com seu pai, com a sua mãe, para que ele testemunhe, ó Deus, testifique de Ti, e o Senhor se compadeça, Senhor, dos seus pais. E eu no trabalho, ó Deus, que ele está no momento, e faz eu entender a Tua vontade, ó Deus, e se curvar diante da Tua providência, seja ela qual for. Mais uma vez te agradecemos pelo novo emprego do irmão João, pelo aquilo que o Senhor tem proporcionado, Senhor, a ele. Tua graça e o Teu favor. Tem misericórdia da nossa nação nesse período de eleições. Mais uma vez tenso, polarizado, cheio, ó Deus, de mentiras, de abusos, ó Deus, de poder, cheio de desrespeito. Nos ajuda, Senhor, em meio a toda essa circunstância, situação. Estarmos, ó Deus, serenos, equilibrados naquilo que vamos falar, como vamos agir. Dirige-nos, ó Deus, também em quem vamos votar, para que a gente possa bendizer o Teu nome, ó Deus. E rogamos ainda pela possibilidade do irmão Marcos de ter uma viagem, um treinamento, quer ocorra, quer não, ó Deus, em tudo te pedimos o Teu favor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Encerramos.